Quando o assunto são os dons espirituais, são muitas escolas, tradições, posições teológicas, os nomes são os mais variados: sensacionista, continuista, carismático, pentecostal, neopentecostal, terceira onda. São vários os nomes que são dados quando o assunto são os dons. Fechando um pouquinho aqui a minha análise, pensando somente no grupo dos continuistas, aqueles que creem que os dons ainda são contemporâneos, os dons do primeiro século ainda estão vigentes na nossa época, você vai ter várias nomenclaturas também aplicadas a esse grupo. O nome continuismo é um nome, digamos assim, bem mais amplo, um guarda-chuva que abraça muitos outros grupos. E por que existe isso? Porque quando você analisa os dons, você tem que entender que existem várias camadas envolvidas, né? Camada exegética, por exemplo, pode dividir carismáticos e pentecostais, e continuistas de forma geral. Então, nem todo mundo que é continuista é carismático ou pentecostal, porque existem marcas doutrinárias e posicionamentos exegéticos, hermenêuticos diferentes que separam esse grupo. Então, essa é uma camada que a gente chama de camada exegético-teológica, ou até hermenêutica também, podemos colocar assim. Por exemplo, o pentecostal tem uma análise do livro de Atos e o peso do livro de Atos de uma forma diferente de outras abordagens continuistas. Tem a camada litúrgica também. Em algumas abordagens você vai ter uma determinada ênfase em dons específicos ou práticas específicas. Em algumas escolas de linha carismática você vai ter uma ênfase maior na batalha espiritual. Ah, e também a própria liturgia, a própria forma de fazer o culto, as ênfases que são dadas, as pregações no domingo à noite ali, as temáticas que são colocadas, e isso leva a pessoa a um outro caminho. Então, seja exegética, teológica, hermenêutica, seja prática litúrgica, seja um momento histórico. Então, você observa que o carismatismo, historicamente, vem depois do pentecostalismo. Então, são várias camadas, e à medida que você vai observando essas camadas, você então entende por que existe o pentecostalismo, porque ele é diferente do carismatismo, da terceira onda, e aí vai. Eu me identifico como continuista, porque é uma terminologia mais básica. Basicamente, eu estou entrando no mérito de uma camada só, a camada exegético-teológica hermenêutica. Ou seja, eu creio que é a base bíblica para dizer que os dons permanecem ainda hoje. Ok? Que a Bíblia me direciona a essa conclusão. Agora, se isso, qual a minha visão do batismo com o Espírito Santo, qual a minha visão sobre como os dons devem ser administrados no culto, como deve ser a liturgia da igreja, o tipo de pregação, a ênfase da minha pregação, aí vai mudar. Então, eu gosto dessa terminologia porque ela é mais genérica, mais fundamental e basicamente ela alcança uma camada só, que é a camada exegético-teológica ou hermenêutica também. Eu trouxe aqui algumas notas sobre o que eu penso sobre os dons, algumas ponderações, né? Nada organizado, nada que segue uma certa linha lógica, basicamente são palavras minhas sobre os dons, uma vez que é um assunto que eu ponderei há pouco tempo, tá? E está bem fresco na minha memória. Então, a primeira questão sobre os dons que eu queria compartilhar com você é sobre a questão da relação do Antigo e Novo Testamento, né? É comum dentro do grupo continuista você reconhecer distinções de profetas do Antigo e profetas do Novo Testamento, e eu creio que o caminho interpretativo do Novo Testamento é de mais de continuidade do que de descontinuidade. Continuidade de natureza, descontinuidade de limitação. Então você tem uma continuidade, por exemplo, o livro de Atos, capítulo 2, você tem ali a inauguração da igreja, o novo templo sendo inaugurado, o Espírito Santo sendo derramado sobre o povo de Deus. E você tem a palavra de Pedro sobre aquele acontecimento, e ele então volta para o Antigo Testamento, trazendo toda a carga, né, das palavras utilizadas, profecia e tudo mais. E você vê Pedro fazendo essa conexão, o que para mim estabelece uma conexão entre o Antigo e o Novo Testamento, uma conexão de continuidade. O fenômeno profético do Antigo para o fenômeno profético do Novo Testamento. O que muda ali na palavra de Pedro, basicamente, é essa extensão, é mais amplo agora, tá? Não a natureza. Agora, quando você olha para a natureza do fenômeno profético no Antigo Testamento, você percebe que ele era muito complexo. Você vai ter autores que escreveram, outros autores ou profetas, melhor dizendo, que não escreveram absolutamente nada. Então você vai ter profetas escritores, profetas não escritores, profetas que fazem parte da escola de profecia, de profetas. Então há uma série de elementos ali
ou de variedade dentro do fenômeno profético, que não dá para você dizer assim, a profecia no Antigo Testamento era assim, no Novo Testamento era de outra forma, porque o acesso é limitado e você tem textos como o de Atos que promovem mais a ideia de uma continuidade do que de uma descontinuidade. Ah, e é muito comum a gente observar dentro ainda do campo continuista, muita gente dizendo, olha, a profecia do Antigo Testamento ela era mais autoritativa do que a do Novo Testamento. A autoridade dos escritos bíblicos não está ancorada somente no fato de alguém ser profeta ou não ser profeta. Você tem homens de Deus que não eram profetas que escreveram, tanto no Novo como no Antigo Testamento. Então, a questão da autoridade do que está sendo colocado não envolve somente o fato de ser profeta ou não ser profeta. Então, muitas vezes querem reconhecer determinado nível, peso de autoridade sobre determinada pessoa que tem um ofício, acreditando que a autoridade está basicamente ancorada naquele ofício. Ah, ele era apóstolo, então ele pode escrever. Quantos apóstolos escreveram o Novo Testamento? Então, não é bem isso. Então, eu creio que há um elemento mais de continuidade do que de descontinuidade. Segundo, agora indo para o campo do cessacionismo, é muito comum a gente observar pessoas, não todos, mas alguns grupos, algumas tradições defendem a ideia de épocas de milagre. Tá? Então, a história bíblica dividida em épocas de milagre, períodos de milagre. E aqui é estranho isso, porque você tem textos bíblicos deixando bem claro que Deus sempre deixou testemunho dos seus milagres, inclusive utilizando como referencial de milagre a libertação do Egito. O profeta Jeremias vai dizer que Deus sempre deixou claro suas grandes obras ao longo de toda a história do seu povo, atos miraculosos, atos grandiosos do Senhor. Então, eu não consigo ver essa divisão. Primeiro, ela tem um problema, que é como eu chego a essa conclusão, dessa divisão, usando material narrativo. E eu creio também que é um problema interpretativo você observar as narrativas e a partir delas você criar um quadro histórico. Os historiadores dificilmente têm essa preocupação, né? Os historiadores bíblicos têm essa preocupação. Eles selecionam o material e eu não tenho, na verdade, um retrato muito específico daquele momento histórico, a não ser que o próprio narrador deixe isso bem claro, específico. Eu não consigo ver na Bíblia nenhum tipo de caminho para essa divisão. Ainda pensando nessa divisão de tempos, de milagres, o máximo que você pode dizer é que há uma maior intensidade em determinado momento, mas aí também há uma confusão dentro do grupo dos sensacionistas de confundir intensidade com presença. Então você vai ter muita intensidade realmente em alguns momentos históricos e em outros momentos um arrefecimento, mas o arrefecimento não quer dizer que não há presença daqueles atos miraculosos. Aqui o meu apelo vai para uma leitura específica de Apocalipse, ou seja, pode ser que não alcance você. Mas em Apocalipse capítulo 11 você tem a presença das duas testemunhas, e eu creio que elas ali representam o povo de Deus. Se você tiver uma interpretação próxima a isso, ali você tem as testemunhas como símbolo do povo de Deus, profetizando e fazendo grandes milagres. Eu creio que essa é a marca do povo de Deus ao longo de toda a história. Além disso, também você vai ter uma dificuldade, por exemplo, personagens específicos como Elias. Tem alguns, quando vão dividir, né, épocas de milagre, colocam Moisés num período e Elias em outro período também de grandes milagres. E é interessante porque no Novo Testamento, quando Tiago vai falar sobre Elias, ele vai dizer, olha, Elias era um homem comum, e ali o contexto é de um incentivo à oração pela cura. Então você tem ali Elias, o olhar de Tiago para Elias é um olhar de ele é um homem comum, enquanto que essa divisão, essa categorização, essa divisão histórica de períodos de milagre, onde se coloca Elias num tipo de um personagem singular, porque na época dele foi uma época de grandes milagres, mas essa época passou, isso não combina muito bem com a mentalidade de Tiago, tá? E aí eu entro em um outro ponto, que é o ponto da função principal dos dons. É muito comum, principalmente em escolas e tradições sensacionistas, você encontrar pessoas dizendo a principal função do milagre, do dom, ou do sobrenatural, ou dos milagres, das maravilhas de Deus, é a ratificação da mensagem. Mas não tem nenhuma base bíblica para isso. Quando você pensa, por exemplo, nos milagres, quando você pensa nos dons, e você vê textos que falam especificamente sobre o propósito deles, você não vai ter um único propósito, são vários propósitos. Às vezes é uma manifestação da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Às vezes você tem
uma sequência de objetivos. É o caso lá de Efésios capítulo 4, por exemplo, quando ele fala dos homens dons ali. E você tem os próprios milagres sendo realizados pelo Senhor, gerando no povo maravilha, adoração, mas também Deus manda milagres e, por exemplo, até profetas para fazer profecias que vão se cumprir, Deuteronômio capítulo 13, visando provar o povo. Então, às vezes, Deus levanta um homem para profetizar, aqui falar sobre o futuro, e isso se cumpre, e isso é uma provação. Então, tem provação, tem misericórdia, tem uma série de objetivos para atos grandiosos de Deus ou sobrenaturais, seja lá como você queira categorizar. Então, dizer assim, essa é a função primordial dos dons, não faz muito sentido. Quando você vai para o Novo Testamento, a profecia, por exemplo, tem como objetivo a edificação. Infelizmente, a leitura que muitos fazem da palavra edificação é a leitura basicamente individual. Eu fui edificado. Mas a edificação é do povo de Deus. Então, o povo de Deus está sendo construído e a profecia tem esse papel muito importante na construção do povo de Deus. A palavra profética, a voz profética. Então, é de suma importância essa palavra dentro da comunidade, porque ela edifica, ela constrói. Ela é um instrumento de construção. Então, dizer essa é a principal função e então acabou. Ou então até dizer que os milagres têm a função de abertura do evangelho em determinada cultura, quando o evangelho chega a uma cultura, é importante que a palavra seja ratificada por meio desses milagres, como se aquela geração que está iniciando, recebendo o evangelho pela primeira vez, fosse mais necessitada do que uma igreja que já está durante, sei lá, 20, 30 anos, numa comunidade ou numa cultura onde o cristianismo chegou a 200, 300 anos. Onde é que você tirou essa ideia? Onde é que se tira essa ideia de que aquela comunidade de 300 anos de cristianismo é menos necessitada de milagres ou de grandes feitos sobrenaturais de Deus do que uma comunidade que está começando o ministério agora, ou o evangelho está chegando lá agora? Eu não consigo entender essa questão, e principalmente esse elemento de gradação de valor. Essa é a principal função. A Bíblia não entra nessa questão. Isso é uma paranoia nossa, muitas vezes. Pode observar que é muito comum a galera entrar nesses méritos. Esse é o principal, essa é a principal função, esse é o principal. E a Bíblia não entra muitas vezes nesse mérito sobre o que é principal ou não é principal. São várias, várias e várias as funções, e eu creio que elas dizem respeito à vida da igreja. A igreja precisa, para viver, para andar bem, ela precisa desses dons do Espírito, esses dons da fala, que são muito importantes. Pensando nos dons da fala, quando eu migrei, né, eu saí do cessacionismo para o continuismo, essa era uma das questões que me ficavam assim, meio que me perturbavam um pouquinho. Como é que seria essa questão da voz profética dentro da igreja e tudo mais. Uma das coisas que me ajudou muito na lida com isso é entender que a voz profética, como qualquer outra voz, está subordinada a todas as orientações bíblicas sobre o uso da língua. Então, não é porque eu acho que o Espírito falou comigo que eu vou falar com alguém sobre um assunto que deveria ser falado somente de maneira mais individualizada. Então é importante fazer isso, entender isso. Aqueles que são continuistas, né? Alguns têm essa mentalidade de que se o Espírito quer que eu fale, eu vou falar aqui de qualquer jeito, de qualquer forma, para qualquer pessoa, em qualquer lugar. Isso é completamente contrário à sabedoria bíblica. Então a voz profética, ela não é uma autorização a você quebrar todas as orientações sobre o uso da língua na vida como um todo. Né? Além disso, há também no Novo Testamento a prática do julgamento de profecia, o que você vê poucas vezes acontecendo dentro de algumas comunidades continuistas. Se isso é prática, certamente aqueles que vão falar vão ter um pouco mais de cuidado e você vai ter um menor índice de bizarrices que você encontra muitas vezes aí pela internet muito facilmente. E aí, pensando nessa questão das bizarrices, né? E entrando em outro tópico, o tópico do número de milagres. Eu creio que existem milagres hoje, existem os dons, estão todos ainda constantes, mas aqui, quando algumas pessoas querem jogar no rosto do continuista a questão do número de milagres, há muitas vezes uma transferência e uma matemática um pouco injusta, né? Quando você pega momentos de intensidade de milagre e quer colocar isso como o comum aqui hoje em dia, ou então você faz uma leitura de Atos ali, onde você tem um período histórico grande, um intervalo entre os atos, você tem também
Além desse intervalo entre os atos, você tem uma geografia diferente. Então você pega tudo aquilo e quer comprimir e quer que aquilo seja o dia a dia de uma igreja local. Eu sei que no livro de Atos você tem declarações constantes sobre os sinais que eram feitos, mas você não tem um mérito disso em termos de tempo e espaço temporal. Você não pode fazer esse cálculo que muitas vezes é injusto. Eu pego o número de milagres, pego declarações de constância que não são muitas vezes especificadas, essa constância, e aí eu quero que isso seja vivido dentro da igreja local, de maneira tão intensa quanto. E aí é uma confusão de presença com intensidade. A presença dos dons, a presença do miraculoso, a presença do sobrenatural, a presença do extraordinário na comunidade, ah, não é o mesmo que intensidade. Ou seja, estar presente não quer dizer que está sempre intenso ou reproduzir determinado momento onde os dons foram mais intensos. Então eu creio que isso é bem ruim. Sobre as bizarrices, é importante entender que o neopentecostalismo é uma outra religião, é uma outra realidade. Aquilo não representa realmente o evangelho puro e simples, e há uma ênfase exagerada e atos completamente bizarros que você vai encontrar. Eu creio que esses atos bizarros que você encontra muitas com facilidade na internet, eles têm sim um efeito negativo tanto em continuistas como em cessacionistas. A gente começa a ficar um pouco mais reservado, a gente começa a ficar um pouco mais temeroso, e o temor é um péssimo conselheiro, esse medo é um péssimo conselheiro para fazer teologia e para ter uma vida de entrega total ao Senhor. Eu creio que essas bizarrices que são alvo de muitas vezes de piadas, para a gente pensa que ao fazer piada, ao brincar com aquilo, a gente está livre de alguma coisa, quando na verdade aquilo pode estar fomentando dentro de você um ceticismo, um comportamento mais resistente ao sobrenatural, uma resistência maior à voz do Espírito, porque você está sempre num modo de desconfiança. Então aquilo está consumindo tanto aquilo que acaba te levando para um modo de desconfiança. E eu falo para cessacionistas e continuistas porque cessacionistas também creem em milagres, eles pedem por cura, eles pedem por que o Senhor fale, e eu creio até que você vai ter em algum momento a relação continuista e cessacionista, você vai ter, claro, divergências consideráveis, mas tem um momento ali, um ponto de contato, onde às vezes a discussão é basicamente de nomenclatura, tá? Então eu creio que esse é um problema grave para continuistas e cessacionistas. Então cria-se um coração mais duro para o sobrenatural, ok? Isso é uma ameaça para todo cristão. Então basicamente é isso, é uma palavrinha aqui rápida sobre o que eu entendo sobre os dons.